Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, sou jornalista, escritor, pesquisador e eu sou autor do livro História da Congregação Cristã, do surgimento na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. E eu estou aqui desta vez para falar mais uma vez sobre esse livro, daí ele vai para a playlist sobre este assunto, sobre esse livro, que não é o único livro que eu escrevi, mas eu estou aqui novamente para falar sobre ele e esclarecer, assim, quando eu comecei a pesquisa e comecei a escrever e pesquisar, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e contato com várias outras nações, enfim, li tudo que foi feito e tal, eu comecei a pensar assim na ideia do intelectual, do que nós chamamos na academia, que é a Escola de Frankfurt, que é o Walter Benjamin, um alemão judeu. Eu não quero falar muito sobre ele para o vídeo não ficar longo. O Walter Benjamin, ele fez assim uma revolução no conceito de história, que é chamado assim, essas grandes revoluções, quando algo é mudado assim, o que é visto até então, de uma revolução copérnica, porque Copérnico foi a pessoa que disse que a Terra girava em torno do Sol, que até então se pensava diferente. Então todas as vezes que há uma grande virada, cientificamente falando, a gente diz que é uma revolução copérnica. Então Darwin, com a teoria da evolução, e outros aí fizeram grandes revoluções copérnicas. Aí digamos assim, não quero aqui parecer pretensioso, longe de mim, mas quando eu escrevi esse livro e lancei esse livro, eu pensei muito assim nessa questão copérnica da coisa também, porque até então a história estava sendo contada de uma única maneira, somente uma única maneira, livros aí sendo publicados, E o interessante de Walter Benjamin é que assim, daí ele nessa revolução aí de ver a história, copérnica e tal, ele criou esse conceito de se contar a história que ele chamou de agoridade, porque assim, o passado pode ser transformado e deve ser transformado quando, a partir do presente, a gente olha para esse passado. E é assim que deve ser feito as coisas, assim, dentro de um critério científico, que não caia também nas teorias das conspirações e no revisionismo histórico aí que atualmente está dominando a nossa ciência aqui brasileira através dessa política que nós temos hoje. Mas assim, essa questão de você olhar para o passado com novos olhos, então foi o que Walter Benjamin trouxe, ele chamou de agoridade. E também ele revolucionou porque ele fala da história, que daí ela foi contada pelos derrotados, que não é o caso aqui, mas eu fui me lembrando muito assim, e fui vendo vários momentos em que o meu trabalho, a minha pesquisa, a minha escrita, o meu livro se aproximava da ideia de Walter Benjamin dentro de um escopo, claro, menor, mas também nem tanto, porque essa história ela aconteceu no mundo inteiro, assim, Mas eu digo que é menor, no mundo inteiro, no Ocidente, digamos, mas se pensarmos também que a doutrina da congregação cristã já está no Oriente, no Ocidente, então ela realmente já tomou todo o globo, que ela está em todos os continentes, Mas quando eu digo assim que é menor, eu digo pensando no Brasil mesmo assim, porque até eu escrever o meu livro, tudo que estava sendo escrito, que foi escrito, foi por aqueles que combatem a congregação, distorcem a história, e eles usam os fatos ao seu interesse, Eu não quero entrar em detalhes aqui, futuramente eu vou falar sobre isso, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo,
Então, veja bem, o que eu fiz? Eu olhei de dentro para fora, claro, porém com um senso crítico. Senso crítico. Eu jamais, assim, quis fazer algo oficialesco, de maneira nenhuma. Só que quanto mais eu ia investigando, mais eu vi o quanto esse outro lado tinha deturpado a história. E assim, eu tentei até pensar assim que poderia ser uma outra visão histórica, né? Aí até certo ponto eu olhava desse jeito, depois eu vi que não, más intenções, assim, porque eles querem combater, mas de uma forma assim, que eles lutam com moinhos de vento. Fica aquela coisa assim de ficar afirmando, né, que Franciscon não fundou a congregação cristã, que ele fundou a Assembleia Cristã, e que a Argentina, né, a Assembleia Cristã na Argentina tem a doutrina realmente como era a de Luiz de Franciscon, e que o Brasil não tem nada a ver, e que a igreja dele em Chicago, né, não tem contato com o Brasil, que aquela sim é a igreja dele. Aí eu comecei a pensar, veja bem, né, que essa visão de dentro para fora, tá? Se ele fundou então a Assembleia Cristã, e que a igreja dele lá é a Christian Congregation Church, então como assim? Ele fundou aqui a Assembleia Cristã que é a igreja dele, não a congregação cristã. Só que lá nos Estados Unidos é Christian Congregation Church, coisas assim, né? E o meu interesse começou a ser despertado a partir do próprio relato dele, né? Que caiu em minhas mãos, e eu comecei a ver que ficava ali coisas mal explicadas, assim. Aí eu comecei a pesquisar. Foi mais de 23 anos de pesquisa, porque eu considero, assim, ainda, né, eu busco dados e busco informações. Então, assim, esse livro aqui, ele esclarece muito, muito, muito. Ele despertou, assim, essa perplexidade, esse desdém, esse repúdio do lado de lá, porque até então eles eram os únicos que falavam sobre essa história. Mais ninguém. Eu não tinha noção disso, assim. Eu li tudo o que foi feito, li esses tipos de literatura também, só que eu não imaginava, assim, que o meu livro fosse incomodar dessa forma, né? E eu fico feliz, claro, porque hoje nós temos, então, essa visão, né, que remete ao pensamento de Walter Benjamin, o seu conceito do que é história, né? Então, não digo que eu vejo sobre o olhar do derrotado de maneira nenhuma. O meu olhar é sobre um povo que ele é muito pequeno através de toda a história. Ele deixou grandes movimentos, muitas vezes deixaram prédios enormes, começaram nas casas a se congregar e começou a nascer de novo e surgir novamente. Novamente houve problemas desse jeito. Então é essa linha que eu traço nessas 400 páginas. O livro já está na segunda edição. Eu acho que mais daqui a um tempo, agora não, eu quero fazer uma terceira e deixar mais claro algumas coisas assim, embora para um bom compreendedor já é suficiente. Só não vai entender aquele que quer continuar atacando e distorcendo a história, né? E usando assim de coisas antagônicas e nonsenses, né? Coisas sem sentido e criticando assim o livro sem ler, né? Porque os que criticam eu vejo assim que eles não leram o livro. Pelo jeito que eles falam, eu vejo que eles não leram o meu livro. E então, dentro desse filão, dessa linha de pensar, né, da busca para essa doutrina que estava, né, um dos cabeças, o Luiz de Franciscon, realmente aconteceu coisas assim. Por exemplo, na Itália houve grandes divisões lá
poucos ficaram com ele, mas ficaram. Por isso que eu digo, na Argentina também, poucos ficaram com ele, anciães, às vezes até um prédio apenas, mas ficaram. E esse povo que ficou, mesmo que seja 2, 3, não importa. Reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina. 3, 2, 3 já é uma congregação. Caso tivesse sido muito pouco, entendeu? Então houve sim, porque tem gente que fala que não houve. Então assim, novamente, é uma visão muito científica, né? Muito bem documentada. Tem alguns aí que falam, está em cartório e tal. Nem todo documento está em cartório. Tem documentos que se registram em cartório. Tem documentos que não. Então, assim, outra coisa que eu vejo é, assim, os leigos sendo seguidos aí por milhares de pessoas sendo conduzidas por esse leigo que eles são cegos. São cegos. E alguns, assim, eles não sabem nem assim, a definição de termos, né, da nossa língua portuguesa, eles não sabem. Então, uma coisa que me chamou muita atenção e tem me chamado, e já vinha, né, sempre assim, nessa questão das religiões, eu comecei a dar uma averiguada ali para entender melhor essa história, né? E eu vejo assim, a história mundial sendo distorcida por essas pessoas, não sendo compreendida, né? A questão assim, sabe, do Império Romano, da Antiga Grécia, só para dar exemplos, né? E aquilo assim sempre me deixou perplexo, porque eu venho de um outro meio, e onde se lia muito, eu li muito, então eu já vim, né, assim, né, para essa congregação cristã, né, com muita leitura. Eu já era formado em jornalismo, daí eu comecei a ver coisas e pensar comigo, será que eles têm problema de interpretação de texto, de visão histórica, ou eles são ignorantes, cegos, né? E agora eu vejo mais próximo que são os que combatem a congregação cristã, porque estão nessas divisões aí, né? Assembleia Cristã, que agora quer chegar no Brasil e tal, e tudo salta aos meus assim, ouvidos e a minha percepção, e eu penso, mas como isso? Olha que mentira tamanha. Mas enfim, né? Isso aí vai continuar. Se Walter Benjamin já criou, né, esse conceito novo de história, porque já sempre foi assim, né? Quer dizer, uma outra coisa, né, que aconteceu, eu vi aí uma dessas pessoas falando, dizendo que mas já foi escrito muita coisa e tal. Aí eu pensei, tá, e que eu tinha que ver, né, que não podia escrever, porque já foi escrito. Eu pensei, quantos livros foram escritos sobre Dom Pedro I, Napoleão Bonaparte? Quer dizer, o que impede alguém de escrever um livro sobre uma grande personalidade? Aí você vê assim naqueles coisas mais básicas assim da sabedoria ali, né, da mínima o indivíduo não tem. E daí os comentários, enfim, e aqueles que instigam, né, e fica mandando e tal, né? Eu não quero mais perder tempo e falar desse tipo de coisa, e o vídeo já está quase aí 15 minutos, sei lá. Mas enfim, quem quer saber a história, de fato, cientificamente, bem produzida, bem escrita, bem documentada, li tudo o que foi feito, até essa literatura aí, Ctrl+C, Ctrl+V, que não passa disso, de réplica do mesmo, ou totalmente, né, corrompida, mas enfim, é esse que é o livro que deve se ler, né, por Emildo Coutinho, ok? Queria falar, né, eu estou aqui num cenário um pouco quanto insólito, né, que é numa área aberta aqui da minha casa, na divisa do banheiro do meu filho, que é o quarto dele, com o da minha filha, por isso que é um lado azul, outro lado cor-de-rosa, porque ele está usando o meu escritório ali. Daí eu resolvi vir aqui, que é um lugar mais tranquilo, assim, onde não há barulho, e tem criança em casa, sempre aquelas coisas de barulho e tal, eu quis gravar, né, um vídeo com menos som externo possível.
Então é isso, nos vemos na próxima, fiquemos todos na paz de Deus.